Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Todos os seres humanos são concebidos em pecado. Essa é uma verdade que está no Salmo 51, verso 5. Esse é o terrível quadro da raça humana. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A teologia reformada trata essas verdades bíblicas, sistematizando-as no que chamamos de doutrina do pecado original e doutrina da depravação total. Resumidamente, a primeira resulta na segunda, e é uma espécie de explicação ao verso 12 de Romanos 5, que afirma que por conta da desobediência de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e, como consequência, a morte. Como todos viemos de Adão, esse estado e essa natureza são repassados a nós como condição original. A partir daí, o homem se torna incapaz de agir para o bem absoluto. Ele não pode não pecar. Sua natureza adâmica o torna incapaz de optar por agradar a Deus, pois os homens são depravados totalmente. Não há qualquer chance ou perspectiva de autodespertamento. Estão mortos em delitos e pecados e, como tais, impossibilitados de discernirem entre o bem e o mal. Tais doutrinas ainda hoje suscitam bastante debate. Não deveriam, pois, a meu ver, a condição incapacitada do homem de optar por Deus, por si só é bastante clara biblicamente. É muito preocupante a qualquer ser que seja ter a audácia de sequer supor que no seu processo de conversão houve um resquício que seja de sua participação. Houve nada. Todo o processo de conversão é obra de Deus, de ponta a ponta. As obras humanas posteriores ao despertamento apenas evidenciam uma total e preliminar ação divina. É até fácil constatar isso, pois ao olhar para dentro de nós, mesmo depois do selo do Espírito Santo, ainda enxergamos mazelas e migalhas da carne do velho homem. Elas ainda são capazes de nos escandalizar com nós mesmos, de nos quebrantar, de chorarmos pela nossa pobre devoção ao Salvador. Se já na condição de filhos de Deus constatamos impurezas no âmago da nossa alma, quanto mais na época em que era filhos da ira. O pecado nos dominava sem qualquer resistência, não havia batalha, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e caminhando para o inferno sem fim, até que Cristo nos vivificou. Assim, com o Espírito Santo, somos capazes de enxergar pequenos vestígios da velha natureza. Contudo, sem o Espírito, somos incapazes de enxergar metástases morais em nós. Portanto, como tal ser pode se voltar para Deus sem antes ser tocado pelo Espírito dele? Como pode o embaixador das trevas se tornar um sacerdote de Cristo sem antes ser comissionado por Deus Pai? Logo, no que tange a salvação, o mérito de Jesus é total, absoluto, único. Chame isso do que quiser, denomine como pensamento calvinista ou dê qualquer outra nomenclatura acadêmica. Penso que é o pensamento bíblico. Na verdade, ouço dizer que essa é a verdade e é até bem clara nas Escrituras. Obviamente, a responsabilidade humana não é anulada, nem muito menos tolhida. Somos tão livres quanto responsáveis, e caso o findar da respiração de alguém desemboque em chamas eternas, a responsabilidade pela consequência do infeliz destino é desse alguém. Chame essa verdade bíblica do que quiser, de arminianismo ou de livre-arbítrio. A verdade é que Deus sempre quis abraçar todo o povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas muitos não quiseram e continuam não querendo, mesmo diante de sucessivas investidas de amor do Pai. Como coadunar então a responsabilidade humana e a soberania de Deus? Elas se conciliam perfeitamente na mente ilimitada do Pai, mas parece que se rechaçam em nosso intelecto. Ora, todos os que tentam explicar o inexplicável acabam por se perder na própria insensatez de buscar sondar os juízos do Altíssimo. Se os seus caminhos são inescrutáveis, por que nos surpreendemos com o nosso próprio silêncio em algumas questões da fé? Ainda não nos demos conta de que não teremos todas as respostas? Aliás, desconfie de quem sempre responde tudo. Talvez esse mini Salomão esteja buscando um cargo não disponível no reino dos céus, o de conselheiro de Deus. O que temos e sabemos, porém, é mais do que suficiente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois a ofensa de Adão sobreveio a todos.
Em Cristo, porém, há oportunidade de redenção, de reset na essência do homem que foi formatado para ser alguém que se relaciona com seu Criador. Contudo, para que essa sublime graça e para que a grandiosa justificação avultasse sobre nós, uma vida de justiça deveria ser expiada. Somente alguém perfeito e sem pecado poderia aplacar a justiça de um Deus santo. Somente alguém sem culpa poderia absorver a culpa de todos. Cristo o fez. Satisfez a justiça divina, evidenciou o amor do Pai, morreu em nosso lugar e ressuscitou para provar que o sacrifício foi aceito e que a redenção está disponível a todo ser que crê e confessa seu nome. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.